Eu quero falar de ações de graça. ¿Por quê? Porque é dia de mi cumpleaños. Pero não é por isso solamente, porque temos que nos acordar sempre, não? Eu já me quedei pensando quanto problema eu já enfrentei em minha vida, não? Quanto problema já passei. E hoje estou cumprindo um ano mais de vida, mas já 41, não? 41. Nasci em 1982, não? Mas já de tantos problemas que uno já se enfrentou na vida. Hã? Cotijo? O que é assado? 41 não é cotijo? Lá que nem... Depois hablamos. Saiu de dentro, não? Se acordou aí, não? Cotijo. Pensei que estava falando que ia me regalar um cotijo, que a mim me gusta dos cotijos, para el assado, não? Porque cotijo me hace acordar de chanchito, de carnezita. Salmo de número 42. Antes que nós outros arranquemos, não? Salmo de número 42. Graças. Não, a outra eu lavei já, hein? Aí tá colou a lavandina. Tá limpa, não? Mas já que é Salmo 42, é Salmo de número 42, a qual vamos a ler, Salmo de número 42. Não vou a lê-lo todo, já disse, para não gastar tanto tempo. Pero o Salmo não habla em si de uma ação de graça, em sentido de uma gratitude, um agradecimento que ele queria dar a Deus. Pero eu hago, vamos dizer, essas palavras, esse querer dele salmista, porque o salmista estava atravessando acá um problema muito duro, muito difícil, não? O salmo está falando de la tristeza, não? De um exilado e de um que começou a estranhar a seu lugar. E mais todavia era um levita, então ele, porque o salmo é de los hijos de Coré, não? Ele estranhava a búsqueda que ele tinha a Deus e a maneira, por suposto, que é entendível, mas já que hoje temos lá total inteligência, sabedoria de parte de Deus e entendimento para saber que Deus está em nossos corações e Deus está em todo lugar, pero ele estranhava, não? Eu me acordo quando cheguei cá em Argentina, eu me quedei 2 anos quase sem tocar meu instrumento principal, não? Que era o teclado, não? Tocava às vezes a guitarra, às vezes o barro, às vezes o saxofone, às vezes outro instrumento e às vezes também, eu estava acostumado a tocar todos os dias, não? E todas as reuniões em minha igreja em Brasília. E pude trazer meu teclado em la segunda viagem, segunda ou terceira viagem. Ou seja, e eu estranhava, a verdade que estranhava, não? E isso é muito pouco referente a lo que passou acá com o salmista. O salmista ele estava exilado. Quando uno está exilado, vamos dizer, está lejos de sua cultura, não lejos de seu hogar. E mais já ele era um tipo que ele trabalhava na casa de Deus. E sabemos que nesse determinado momento da história, qual foi escrito esse salmo, temos o templo e por ter o templo temos todos os simbolismos, não, de Deus. Mas já que é como eu abriu ele parênteses, sempre temos que interpretar o Antigo Testamento à luz de Cristo, à luz do Novo, senão não tem sentido, não? E hoje, como eu bem disse, Jesus Cristo habita em nossos corações, é o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, e temos a Deus todo o tempo, pero às vezes nós outros estranhamos essa presença, esse tempo de búsqueda, que teníamos esse sentir, não? Mas já que eu já disse, não é um sentir, aí eu explicava domingo, não? E um irmão no final da reunião até me perguntou, eu disse que o amor não é um sentimento, pero sim, amor é um sentimento, claro, é um sentimento escrito no dicionário RAE, não? Real Academia Espanhola, segundo a definição que podemos dar por meio da língua espanhola.
El amor é um sentimento, por suposto que sim, pero eu estou falando biblicamente. El amor não é que eu estou sentindo, sinto um amor. Não. El amor é uma decisão. Eu tenho que decidir amar. A búsqueda de Deus é o mesmo, porque é hecha com amor. Eu tenho que decidir hacê-la. Eu tenho que decidir romper as estruturas, não? Acá vemos a comparação de um salmista que estava exilado e ele conta, não? Os salmos em si são muito às vezes depressivos, não? Alguns, porque os salmos eu sempre digo, o salmo é Deus, é o homem falando a Deus. Por suposto, toda a Bíblia Deus nos habla de alguma maneira e acá vemos o modo em que o homem habla a Deus. Vemos Deus também contestando e a esperança que o homem tem hacia Deus, porque os salmos, por mais allá que há queja, que há angústia, pero sempre nos deixa claro que quem vai arreglar tudo isso é Deus, não? E outras partes da Bíblia, a maior parte da Bíblia é Deus falando ao homem diretamente e não é o homem falando a Deus, como é nos salmos. Pero, fazendo uma comparação, por exemplo, com Daniel, e analisando a vida de Daniel, um tipo que foi também exilado, não? Foi levado, era um príncipe, e mais allá de tudo que passou com Daniel, não? Que ele foi mutilado, porque hicieron dele eunuco, não? Ele era um dos eunucos do rei. Ele tipo se prostrava 3 vezes, não? De onde ele estava, e não importava, 3 vezes ao dia. Ele mirava hacia Jerusalém e não importava se houvera um decreto que se ele adorara a outro Deus, tinha que matá-lo. E ele não lhe importava com nada, ele buscava. Ou seja, me habla de um tipo que realmente tem o coração sedento de Deus, um coração entregue a Deus. Não que eu estou maltratando acá os filhos de Coré, não? Até porque eles não foram como seu padre, graças a Deus. Se acordam de Coré? Em Êxodo, se levantou contra Moisés, não? E a rebelião, que ele papá dele isso, não? Bueno, papá dele, papá no sentido de antepassado, não? Porque esse salmo está relatando algo muito mais milênio depois, mais atrás, não? Eles não seguiram assim, eles se arrependeram e seguiram uma linhagem de gente que obedeceu a Deus, que hacía a vontade de Deus. Pero vamos falar da parte boa do Salmo, que com essa parte boa nós outros podemos levar à conclusão do título que eu pus, Acciones de Graça. Podemos entender que temos que ter esse coração movido, esse coração entregue, esse coração que busca ao Senhor. Por isso, eu fiz uma comparação com Daniel, que foi um jovem, tinha entre 16 e 22 anos, não mais Daniel, e viveu toda a sua vida no exílio. E por mais já que Deus deu promessas a ele, que Deus revelou a um apocalipse para ele, e ele teve encontros fortíssimos com Deus, ele morreu sem receber a bendição final, que era a libertar. Nunca teve família, porque sacaram essa possibilidade dele ter. E ele viveu, vamos dizer, solo já, não? E isso poderia parecer a cada um de nós outros muito triste, e poderíamos dizer, onde está nosso Deus, que passou, por que Deus não me contesta, não esses capritinhos humanos, nosso, que parece que Deus, essa teologia maldita de hoje, não? Que vindo pós-moderna, que vindo com a teologia da prosperidade, de que Deus, que somos a linha de los ojos do Senhor. É bem certo que sim, está escrito isso na Bíblia, pero interpretam de uma maneira equivocada, dizendo que é como se Deus nos ponga um escudo que não nos pode passar nada. E se nos passa algum problema, algo pecaste, não? Como os amigos de Job, dizia ele, e que estamos em maldição porque nos perturba situações malas da vida. Eu quero dizer que não, isso é uma mentira, não? A verdade é que o bem e o mal sucede a justos e injustos, como diz a palavra de Deus, não? Pô, estou transpirando, cara, estou transpirando. Vamos a ler, diz assim, como el siervo
brama. E aí empieza a brama, não? Não é a brama, a cerveja. nem me gusta a brama, não? Não me gusta a cerveja e tampouco me gusta. Assim, às vezes tomo, não? Há uns 5 anos que não tomo nem um pouco de cerveja, pero acá está falando Brahma. E que é esse Brahma, não? Já empieza. Como ele servo Brahma, ele está referindo-se a um animal que está sedento, não? Por las correntes das águas, assim como ele servo Brahma por las correntes das águas, assim clama por ti, ó Deus, el alma minha. Ele está referindo-se a um desejo, não? Um desejo incrivelmente profundo de buscar o Senhor. Glória a Deus! E quantos vieram nessa noite com esse desejo? Não sei, hein? Me parece que o desejo de vocês é outro, hein? Que malo que é o pastor, não vou aproveitar para... Que estou feliz, não? Estou feliz, então assim... Pero qual é o nosso desejo? Qual tem sido o nosso desejo? Nossa búsqueda a Deus. Será que desejamos buscar a Deus solamente no exílio, quando estamos exilados, e esse exílio exílio, não? Assim habla, exílio. Habla porque é com ex, exílio. Em português, lá ex tem 4 sonidos, e aí como está escrito com ex, eu pronunciei em português, não? Exílio. Em espanhol tem um sonido no mar, não? SC. Em português tem 4 sonidos lá ex. Eu vou ter que saber em português para saber qual palavra é qual. Não há muita regra. Bom, há alguma regra, mas não há muita regra, não? Que terrível. Bom, e será que solamente quando estamos mal que buscamos a Deus, quando estamos exilados, e esse exílio está simbolizando momentos malos e adversos dos quais transpassamos todos nós outros? Só aí buscamos a Deus, por suposto que não. Por suposto que aí devemos buscar muito mais de Deus. É verdade que sim. Quando estamos mal, devemos buscar mais de Deus. É lógico que sim. Mas quando estamos bem, devemos dar mais ações de graça a Deus. E também quando estamos mal, também devemos dar ações de graça, que são alabanças, que são frutos dos lábios de aqueles que alabam a Deus. Habla um versículo na Bíblia. E eu poderia predicar vários versículos, principalmente do Novo Testamento, não? Que habla muito sobre dar graças a Deus. Jesus Cristo, na noite que foi tracionado, a Bíblia diz que a angústia dele era terrível. Ele já sabia para onde ele ia. E diz que na noite que ele foi tracionado, ele partiu o pão e disse: tomai e comer. Este é meu corpo que é partido por vós outros. Não? E segundo a tradição aí das copas, quando estudamos aí a história de Ejos, não, dos hebreus, sabemos que essa copa que Jesus tomou era uma copa que não se tomava. Não, Jesus tinha várias copas e compartilha outras. Essa que ele tomou simbolizava realmente essa copa que era símbolo de sua destruição, de sua morte, de seu problema. Não, de seu dolor, de lo que ele ia passar em la cruz, de lo que ele ia viver em la cruz, e ele não hesitou, não, em nenhum momento, e se entregou por nós outros. E sigue dizendo assim: minha alma tem sede de Deus vivo. Quando vendrei e me apresentarei delante de Deus? Não? Ele aí nesse momento, a primeiro momento ele estava sedento, não? Desse anelo de entrar no templo, de alabar a Deus, porque isso era o que ele tinha em mente, era o que ele sabia, era o estereotipo de religiosidade ao qual ele tinha. Agora, se ele fora um pouquinho mais como Davi, não? Por isso que Jesus provém da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Não, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós outros falamos sobre isso muito grandemente no livro de Hebreus. Chegaram a agarrar vocês? Me parece que não. Me parece que não. Sim, chegou a agarrar? Sim. Uma parte, não?
porque ustedes vieram um pouquinho depois. Segundo a ordem de Melquisedeque, e o escritor de Hebreus explica muito bem isso, não? Que é a parte de... Como andam, tudo bem? Que é a parte de Judá e não de Levi, porque mirar a cabeça de los que são de Judá, não? Davi disse, se Deus habitara em templos hechos por mano de humanas, eu loaria um templo para ele. Mas já que o desejo dele era esse, não? De Davi. E ele disse, se ele quisera sacrifício, eu também daria. Pero sacrifício a Deus, qual é o sacrifício a Deus? É o espírito quebrantado, é a alma entregue, não? É a mente, é corpo, mente, corpo, alma e espírito entregue a Deus. Esse é a verdadeira alabança, a verdadeira adoração a Deus. E a gente de Coré, de Levi, queda com esse pensamento, não? Quando vendrei, me prostrarei delante de Deus. Ele está suspirando, ele está anelando, não? Tá bem, eu entendo ele, porque o templo simbolizava esse lugar de adoração, esse lugar onde ele se entregava a Deus. Agora, nós outros, como está nosso estado, não? E essa é a pergunta hoje que eu hago. Temos essa gana sempre de dar glória a Deus, de dar ações de graças a Deus, de sermos gratos a Deus. Bueno, sou graças a Deus hoje por me cumprir, pero se eu não estiver cumprindo ano e quiser predicar sobre esse tema, como venho desenvolvendo esse tema em meus vídeos, porque a mente que és grata, isso daí, os neurocientíficos, os especialistas estão podendo comprovar por meio da ciência hoje, não? Que a mente que é grata, a mente que tem fé, a mente que pensa positivamente, e por suposto o mundo tem um mantra, não, de lo que é pensar positivo, uma imagem, e nós outros cristianos evangélicos que falamos de Cristo, devemos pensar diferente do mundo, lo que é nossa prioridade, não, lo que é mais importante para nós outros, que não é lo material, não, sino como Jesus ensinou a juntar tesouro em reino de los cielos. Nós outros, a própria neurociência, como eu dizia, e os científicos, eles veem que o cérebro cambia toda a maneira cerebral de funcionar, por o simples hecho de la búsqueda do Senhor, não, de buscar algo diferente, de pensar diferente, de pensar de uma maneira correta, de uma maneira propícia, de uma maneira inteligente, de uma maneira entregue ao Senhor, para poder ser a vontade de Deus. E ele tinha essa gana. Quando vendrei e me apresentarei delante de Deus, foram mis lágrimas, me pan de dia e de noite. Não é nem um pouco exagerado, não? Pero eram assim, os hebreus eram bem exagerados, não? Eles tinham uma copa, quando eles estavam de luto, eles tinham uma copa, por isso que é salmo que habla, não? Me copa com mis lágrimas. Já escutaram esse salmo? Eles lagrimavam e quedava aí a copa llena de lágrima, e até que não secara, não? As lágrimas, eles não saliam de luto. Complicado, não? Gente complicada. Pero bueno, gente igual a gente. Gente igual nós outros. Gente igual nós outros, não? Somos complicados. Muitas das vezes quedamos aí nessa adoração à la depressão, la adoração ao mal agüero, não? A mau ânimo, ao desânimo, a todo lo malo, não? E não cambiamos nossa maneira de pensar. Realmente, a metanoia é isso, não? O arrependimento é cambiar nossa maneira de pensar e de viver, como diz, creio que é a versão NVI, em la predicação de João Bautista e de Jesus Cristo, não? Já no começo do Evangelho de Mateus. Me acordo destas coisas e derramo minha alma dentro de mim, de como eu fui com a multitud e la conduz hasta la casa de Deus, entre vozes de alegria e de alabança del pueblo em festa. E ele hace acordar de lo que ele hacía antes,
E isso é bueno, irmãos, nós outros nos acordarmos de momentos felizes que passamos. Ele acá está se acordando de momentos felizes, de onde ele conduzia a gente, nas festas solenes, e era algo incrivelmente grande e bonito, não? E todas aquelas festas judaicas que não eram uma festa simplesmente de, vamos fazer a festa, não. Era algo que todos se poniam de acordo, é tão lindo, não? Quando todos se põem de acordo para ser uma festa, como hoje, não? Como hoje, glória a Deus. É lindo. Então, ele está se acordando, e isso devemos a ser nós outros, trazer à memória o que nos dá esperança, momentos felizes e bons que vivimos. Nós, às vezes, hablo com as pessoas, né? Pastor, já disse, e uma bendição, não é? Solo é maldição, solo focamos no malo, não? Digo aí um especialista, não cristianos, que para cada uma palavra negativa que hablamos, teníamos que falar 10 positivas. Pero me parece que para cada uma positivas que hablamos, nós outros hablamos 100 negativas, não? Me parece que essa deve ser a proporção. Não sei, nunca parei para pensar. Eu sei que esse salmo serve primeiramente para mim, porque essa palavra é para mim. Há dias que eu estou mal também, há dias que não desperta, que não tem gana de despertar, ou pensa, até quando não poderei lograr isso, até quando não poderei lograr o outro. Tenho projetos também, tenho metas, objetivos, de los quais me gostaria de fazer em minha vida, de lograr, que não é logrado. Então, temos que seguir com fé. E ele segue dizendo, por quê? Por que te abates, ó alma minha, e te turbas dentro de mim? Espera em Deus, porque a hei de alabar-lhe, salvação minha e Deus meu. E que bendição é esse câmbio, essa volta que ele dá, não? Isso é o arrependimento, é quando estamos indo a uma ruta, a uma direção e nos damos conta que estamos indo ao revés, era para ir para já e estamos indo ao revés, então se agarramos aí primeiro retorno e agarramos a direção correta da qual deveríamos ir. Assim é o cristianismo, nossa meta, nosso objetivo, nosso blanco é Jesus Cristo, é a salvação, é viver com a salvação em nossas mentes, é viver dando ação de graça ao Senhor, sendo grato por ele comer, por ele beber, por ele vestir, por ele problema, por as faltas, porque eu me quedei pensando, hoje cumpro 41 anos, se eu tivesse tudo o que eu queria, seria um neném caprichoso, não? Demasiado Deus já me deu, demasiado, porque eu já estou até meio caprichoso também, porque Deus já me deu muito, não? Então, imagina se Deus atenderam todas as orações, não é? Um livro aí que escreveu um predicador famoso que morreu há pouco tempo, que habla sobre isso, não? As orações não contestadas. Que bom que Deus não conteste a oração. Se Deus contestar a minha oração, menos mal, não? Vocês quizás já não estariam acá. É broma. Essa parte é broma. É porque tinha que me sair de adentro, não? Essa broma. Pero é uma realidade. Às vezes, não? Nossa gana é desaparecer, não, vou pensar tudo novamente, outro lado, não? Não sei que você, porque os problemas da vida se vão acumulando, se vai juntando todo e uno tem gana de explotar, não? Quero falar pabada, pero não pode. Vamos seguir lendo. Então, temos que volver, assim como o salmista e dizer, por que te abates, obra minha, alma minha? Por quê? Por que estou assim? Porque a alma, vamos dizer, é nossa psique, é nosso pensamento, e nós outros, é nosso momento de racionalidade, de entendimento, e temos que parar e dizer, pero, que estúpido, ignorante, que burro estou sendo eu. Por que estou sendo tão, não, dessabido de inteligência, tão como uma mula? Não? Por que estou me golpeando sempre do mesmo lado? Porque é bem certo que se eu tomo as mesmas decisões, eu vou chegar aos mesmos resultados sempre.
A matemática 1 mais 1 é 2. Não vai ser 3. Não vai ser 3. Não? E de 2 a 3 é infinito. Não vai chegar a 3. Então, vocês, por quê? Porque nós outros seguimos. Então, se devemos dizer a nossa alma, por quê? Essa é a pergunta, por quê? A e de alabar. Ou seja, e aí tem o câmbio de pensamento. Já não vou pensar depressivamente, já não vou pensar mal. Há um câmbio. Eu vou esperar e vou alabar ao Senhor. Mente espero ações de graça. Porque é coisa que vós só vai receber daqui a 20 anos. E 20 anos tarda. Ou às vezes não. Parece que era já que eu completava 20 anos. Não? E eu já queria ser mais grande. Não, porque eu queria sair de casa, queria me casar, queria... E eu pensava que com 18 anos, 20 anos, já ia estar casado. E me casei muito depois. Não? Hã? Pensei que era fácil, a maioria de meus amigos já tinham erro. Meus amigos têm erro, tudo de 20 anos, 22, 25 anos. Não? Meus amigos já em Brasília. Só o jogo que não, minha irmã tem 6. Não? Tem a Chiquita. Ou seja, todo tem esse tempo determinado, não? Todo tem esse tempo determinado. Calma, espere em Deus. Deus mío, minha alma está batida em mim. Me acordarei, portanto, de ti. Desde a terra del Jordão e de los hermonitas, desde o monte de Mizar. Ou seja, aqui tem que ver tudo isso aqui, que ele vai se acordar do momento que ele estava já, do momento de felicidade. Ou seja, sempre trazer à memória coisas boas, que nos vai ser esperar. Qual foi tua última oração? Qual foi teu último pedido a Deus? Espera, calma. Não? A mente espera, não quer de sentado vendo televisão. Vou ver uma série, não? Ou não, leia um livro bueno, não? Leia a Bíblia, estude, anote-se uma carreira. Pero não me gusta essa carreira. Bueno, estudar sem gostar também. Sabe qual carreira que te gusta? Nenhuma. Toda ela que te gusta, vai ter algo que não te gusta. A música, eu estou podrido de estudar. Para que eu estava pensando, para que me anotei novamente? Não, para sofrer. E me gusta sofrer. Não? Não queremos sair da zona de conforto, justamente. Temos que sair dessa zona. Parece que é uma palavra clichê, não? Que sona uma frase ética. Pero é uma realidade, é a zona de conforto. Não queremos sair daí. Nosso cérebro, temos que lutar contra ele. Porque o cérebro, ele trabalha assim. Ele gosta de 2 coisas que nos fazem mal. Não? Que são a graça e o açúcar, que é o que alimenta ele, é o que dá energia. Então, de Netflix, sim, não gosta disso. Somos irmãos dele, Guru. Sim, vós sempre dizem isso, é verdade. E é verdade, somos irmãos de rigor, porque queremos, parece que se nós outros nos arrebentamos todo, não? Parece até a seleção argentina quando vai jogar, não? Se tem o melhor do mundo, se ela é o melhor do mundo, é ser logo 20 gols e listo, não? Isso que me gusta de ver, pero não, cada um lutando e ganha na final, não mais. No último momento, do último lá, porque o Ruiz deu alguns minutitos a mais, não? Película americana. Película americana, claro, a gente gosta de sofrer, ou seja, devemos viver ao revés. A Bíblia nos ensina a viver confiado, a esperar e entregar a Deus, e aí vamos a viver bem. Mas já, não estou dizendo que vamos a viver sem problemas. Vamos a viver sem problemas, mas vamos a viver bem, porque nossa mente vai estar focada em lo melhor do que Deus nos ha hecho. Por isso o salmista se acordar delas terras, del Jordão, de Misa, isso, aquilo. E todas essas alegorias que deveríamos quedar hablando muito acá, não? E eu já quero terminar. Vamos orar, porque vamos a lo mejor. Glória a Deus. Graças a Jesus por essa palavra ministrada em nossos corações, por tua fidelidade, tua justiça, teu amor. Bendiga-nos, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra não saia de nossas vidas, que podamos dar sempre honor, glória a Ti, ações de graça a Tu nome, que é fruto de los lábios que Te amam, que Te adoram, que Te bendizem, que podamos trazer à memória sempre aquilo que nos dá esperança, todas as bendições que Tu já hecho por nós outros,
quantos livramentos, quantas bendições. Te damos graça e solamente queremos ser gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que los cumpla feliz, que los cumpla Antonio, que los cumpla feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Tanto amor, ¿qué pasó acá? Siempre. No tengo plata, ¿eh? Ay, ¿para qué viene Estelita, que es mi polla? Sí, me gusta mucho el micrófono. Bueno, acá tengo algo especial para ti. Antonio, te queremos un montón. Hago entrega de este premio, obsequio. Hay mucho concurso. Como un concurso, bueno, este obsequio de todos los hermanitos acá de la iglesia. Ojalá que te puedas comprar lo que más quieras. Bueno, te lo mereces. Muchas gracias. Que vou chorar. Com esse regalo acá, já não choro. Já choro com aquela remeira que não cabe em mim, que às vezes me regalam. Se é um paquete de média, aí já choraria. Então você me desmaja. Ah, por isso que tá muito inflamado. Ah, pensei que ia ver essa cara. Vamos a flores. Depois termino gastando com essas pibas aí. Eu vou comprar livros. Vamos cortar a torta. Ah, me saca a Priscila? Sacar minha Priscila?